suas Bíblias em Tiago. Eu até fiquei tentada a fazer exposição de um texto do Velho Testamento, mas eu falei assim, não, é Novo Testamento, Mariana, teologia é do Novo Testamento. Então vamos ao Novo Testamento, a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos de 21 a 25. Amém? Então faremos uma leitura alternada desse texto. Eu começarei pelo 21, os irmãos 22, e assim daremos sequência até o versículo 25, amém? Vamos nos colocar de pé, mais uma vez, para lermos a palavra do Senhor, que diz assim, verso 21: Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. E não somente ouvinte, enganando a voz. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Ele se completa, e logo se esquece como é. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Amém? A igreja pode se assentar. Senhor Deus, amantíssimo Pai, está diante de nós a Tua palavra, que Tu possas, ó Pai, que a Tua palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, possa penetrar no nosso interior, tirar tudo aquilo que não provém de Ti e nos aperfeiçoar para a glória do Teu nome. Ó Senhor Deus, que não seja aqui uma Marina falando, mas sim que eu seja somente, ó Pai, porta-voz da Tua palavra nesta manhã. Que toda a inteligência humana, como Teu servo pastor falou, toda a filosofia, toda a ciência, tudo isso, ó Pai querido, se submeta à Tua soberana e perfeita palavra, ó Pai. Que a sabedoria pura, perfeita, sem parcialidade, sem hipocrisia, que produz o fruto da justiça. Ó Senhor Deus, ajuda-nos nessa manhã para que possamos não ser, ó Pai querido, ouvintes esquecidos, mas cumpridores da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, só um contexto introdutório. Esta epístola foi escrita por Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, líder da igreja, um dos líderes, né, da igreja de Jerusalém. E no capítulo, apesar de nós não termos lido, né, só farei uma referência introdutória ao versículo 1, que ele se apresenta como autor e endereça essa carta para um grupo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Então essa carta é endereçada aos cristãos judeus que naquele instante não estavam ali na Palestina, não estavam na Terra Santa, mas estavam espalhados por outras regiões. E essa carta tem como objetivo instruir estes servos, estes judeus cristãos, para uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. E cremos que como uma carta, como uma palavra inspirada por Deus, porque toda palavra é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, e portanto ela é para o nosso ensino, como diz também a própria palavra. E diante de nós estamos nesse conselho aqui de Deus por intermédio de Tiago, verso 21. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebeis de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Nós, particularmente aqui, eu direciono aos irmãos que fizeram o curso, foi ministrado pelo nosso pastor Edivan. Nós tivemos a oportunidade de que a palavra fosse mais uma vez implantada em nossos corações. E não implantada para um mero conhecimento, para que nós nos considerássemos, eu tenho mais conhecimento agora da palavra, eu posso até ser mais intelectual, posso me considerar mais intelectual da palavra nesse momento. Mas não é para esse o objetivo, mas porque essa palavra que foi implantada em cada um de nós e foi exercitada nesse período do curso, e está sendo exercitada na escola bíblica dominical, e está sendo exercitada a cada momento que a Bíblia é aberta aqui neste púlpito e a palavra é pregada.
é para a salvação da nossa vida, porque somente a palavra do Senhor nos santifica, nos purifica e nos direciona ao Deus, que é o autor da vida. Mas para que essa palavra implantada no nosso interior, ela seja efetiva em nossos corações, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que não é a palavra de Deus, de tudo aquilo que está em contrariedade com a palavra de Deus. Imagino que naquele contexto histórico, aqueles judeus cristãos que não estavam ali na Terra Prometida, quantas influências! A gente pode ter uma noção breve disso, historicamente, quando a gente lê as cartas que foram endereçadas às várias igrejas do Apocalipse. Quantos contextos culturais aquelas igrejas estavam imersas, em quantos contextos culturais? Contextos de idolatria, contextos de politicagem, contextos de profanação, de promiscuidade, de ganância, corrupção, de todas as formas. E nós, nesse tempo, não é diferente. Nós estamos em um mundo que está sujeito a todo tipo de pecado, que é direcionado não por Deus, mas é direcionado pela sua própria carne. E as obras da carne são manifestas. A gente vê todos os dias nos noticiários, a gente vê no dia a dia. E se nós mesmos não nos inclinarmos à palavra de Deus, que somente através dela nós temos a santificação, somente através dela nós somos separados realmente inteiramente para Deus, se nós não vigiarmos na palavra, nós também cairemos nessas obras da carne. No entanto, o convite dessa manhã é justamente para que nós tenhamos a atitude de cultivar a palavra em nossos corações, que foi implantada em nós, e nos despojarmos e nos livrarmos e desprezarmos todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade. Às vezes a gente tem as duas classificações aqui bem interessantes. Tem todo tipo de impureza moral, aquilo que é patente aos olhos, mas também tem os vestígios de maldade, aquelas coisas que a gente acha que são inocentes. Isso não tem nada a ver, isso não tem problema. Eu assisti esse tipo de programa, não tem problema. Eu curti esse tipo de postagem na rede social, não tem problema. Eu andar com determinadas companhias, não tem problema. Eu abrir mão de ler a Bíblia em detrimento de ler ou melhor, eu abrir mão de ler a Bíblia para ler um outro artigo filosófico e basear nisso a minha vida. Isso não tem problema algum. Mas são através desses vestígios de maldade que o inimigo de nossas almas, diabo, Satanás, ele vai buscando nos estragar e vai buscando cauterizar a nossa mente para que nós não sejamos mais sensíveis às verdades da palavra e tenhamos tudo no plano do natural. Os vestígios de maldade vão se infiltrando nas nossas vidas de forma que tudo parece ser natural. Tudo é normal, não tem nada a ver, Deus entende, isso é uma questão de opinião, o que vale é o que está no coração. Então esses vestígios de maldade, eles vão produzindo dentro de nós argumentos para acabarmos por defender o pecado e não a santidade, e não a cultivação da palavra que foi uma vez implantada em nossos corações e tem sido cultivada a cada curso, a cada pregação, a cada escola bíblica dominical. Então, assim como na parábola do semeador, que o nosso Senhor Jesus conta que a semente, a palavra, ela é lançada, ela é pregada e atinge vários corações. Mas os corações que estão cheios de pedra, o coração que está cheio de espinhos, eles minam a semente, eles impedem o crescimento da semente. E assim são esses vestígios da maldade. Eles impedem que a palavra do Senhor produza os frutos dignos de arrependimento em nossas vidas. Então tenhamos total atenção nisso. Livremos-nos de tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que é relativo e a palavra de Deus apresenta como absoluto. Livramos de tudo e assumamos realmente a nossa postura, a nossa identidade como servos e servas em quem um dia o Senhor alcançou e foi implantada a palavra para a salvação. Então Tiago continua argumentando sobre esse tema, falando que a palavra não basta que a palavra seja implantada em nossos corações, ela precisa ser praticada. Aí vem o cultivo, o exercício.
Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Interessante que aqui ele usa uma metáfora. E o próprio Senhor Jesus também, numa parábola, ele faz uma comparação em relação àquele que ouve e pratica e àquele que ouve e não pratica. O verso 22 e 23 e 24, nessa sequência, diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. É interessante essa metáfora porque isso acontece de fato. Agora, por exemplo, eu não sei precisamente como está a minha imagem, mas se eu estivesse diante do espelho, eu saberia. E instante seguinte, quando eu não olhasse mais para o espelho, eu já não saberia novamente como é a minha imagem. E assim é o ouvinte esquecido. Ele ouve superficialmente, não dá importância, não se atenta, e logo vem os vestígios de maldade, e logo vem as vãs filosofias, e logo vem os falsos mestres, as falsas doutrinas, as palavras doces, mas que são enganosos, os caminhos que parecem bons, mas conduzem à morte, e eles tomam o lugar desta imagem que a gente tem que ter muito nítida da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, como a gente pode se contrapor a essa questão? Como nós não podemos enganarmos a nós mesmos? Porque aquele que vê a palavra e não dá crédito é só um engano, porque é só mais uma palavra, é só mais um argumento, como se fosse mais uma fala de qualquer outra coisa. Mas aí Tiago, ele faz a contraposição aqui, que nós precisamos seguir e cultivar e refletir a cada dia do nosso ser. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Certamente todos nós queremos ser abençoados por Deus, queremos viver uma vida plena diante de Deus. Mas a vida plena diante de Deus está diante também de uma vida plena em sua palavra. Eu gosto muito, e esse salmo parece que ele não sai da minha mente esse ano. Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele continua: pois será como árvore plantada, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então nós só podemos dar fruto na estação própria, nós só podemos alcançar aqueles resultados que realmente nós pretendemos para uma vida plena, se antes nós temos o nosso prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, e nos despojarmos de tudo aquilo que o salmista descreve: o caminho dos ímpios, a roda dos escarnecedores. Que nós possamos desprezar realmente tudo isso e viver a plenitude que a palavra de Deus nos adverte e nos confere, se nós realmente tivermos o prazer em sua lei. Bom, e uma outra questão também, o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 7, 24 ao 27, conta a parábola sobre os dois fundamentos. E ele fala justamente aquele que ouve a palavra e pratica, faz esse contraste entre aquele que ouve e pratica e aquele que ouve, mas não pratica. E fala desses dois fundamentos. Um constrói a sua casa sobre a rocha, tem preocupação com os alicerces, tem preocupação de que realmente a casa, bonita ou simples, grande ou pequena, esteja bem fundamentada. A preocupação ali daquele construtor é com o fundamento. Mas em relação ao segundo construtor que Jesus descreve nessa parábola, ele não tem a preocupação com o fundamento. Ele tem a preocupação simplesmente em construir sua casa. E ele constrói em fundamento instável, a areia. Então Jesus ele contextualiza aquele cenário, as duas casas construídas diante de uma tempestade. Aí chuva, ventos. A que estava sobre a rocha, a que estava sobre fundamento firme e forte, resistiu a todas as intempéries
impérios. No entanto, aquela que foi construída como a outra, que talvez ficou até mais bonita que a outra, por estar num fundamento instável, a areia foi levada. Assim como a areia é levada pelo vento, pela água, aquela casa também foi levada, e grande foi a sua queda. E mais uma vez, esse contraste nos faz uma reflexão muito grande, nos gera uma reflexão muito grande. Às vezes nós queremos construir a nossa vida, queremos que a nossa vida seja bem-sucedida, seja abençoada, que a nossa família seja próspera, tenha saúde, tenha todas as coisas ditas como características de uma vida plena aqui na face da terra. Às vezes almejamos e construímos os nossos sonhos nisso, mas muitas vezes queremos construir mansões, palácios sobre a areia. E na verdade, independentemente do seu plano de vida, seja ele simples, seja ele estonteante, seja ele grandioso, a principal preocupação será em que alicerce o seu plano está sendo construído. Ele está sendo construído nas suas experiências, nos seus valores, nas tendências desse mundo que são frágeis, corruptíveis, que são regadas de maldade, de instabilidade, de inimizades, de problemas, de conflitos, ou a sua vida, a construção da sua vida está sendo pouco a pouco edificada sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. E que nós tenhamos isso em mente no nosso planejamento, porque se nós formos realmente praticantes e não ouvintes esquecidos, tudo que realmente fizermos prosperará, a nossa família prosperará, o Senhor não nos deixará faltar provisão, porque é isso que confere a palavra de Deus. Até o uso da expressão que o pastor menciona não é uma questão de teologia da prosperidade, é uma questão de Bíblia, é uma questão bíblica. O Senhor honra a todos aqueles que o buscam e o temem, não com o status de riqueza desse mundo, mas é com o status de riqueza que o próprio salmista Davi descreve. Eu fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo nem a sua descendência a mendigar o pão. É essa prosperidade que o Senhor nos confere, é como a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Dá-nos o pão de cada dia, nos dá hoje. Não fala de dar por um mês, não fala que eu vou ter o pão para o ano inteiro, é o pão de cada dia, que é um sinal também de dependência no Senhor. Quanto mais nós formos praticantes, mais dependentes desse Deus seremos, e certamente o Senhor nos honrará, não por minhas palavras, mas porque a própria palavra dele assim nos garante. E eu acho interessante também a ênfase dada ao versículo 25, as características daquele que se atenta para a palavra de Deus, e a palavra de Deus sendo aqui categorizada de forma que este mundo, por exemplo, não compreende. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante, zeloso, será abençoado no que fizer. Já falamos das bênçãos relativas àqueles que são praticantes e não ouvintes esquecidos, mas eu acho importante a gente frisar a categorização que é dada à palavra do Senhor. É a lei perfeita. O salmista fala também que a palavra do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é aprovada, ela é um escudo para todos aqueles que nele confiam. Nenhuma filosofia deste mundo, nenhum conselho deste mundo, por mais maravilhoso que ele pareça, se ele não tiver fundamento bíblico, ele terá imperfeições. Mas a palavra do Senhor de Gênesis ao Apocalipse, ela é perfeita, e ela é direcionamento para as nossas vidas. Ela que realmente sinaliza para nós aqueles caminhos que parecem ser perfeitos, mas são caminhos de morte. Ela que sinaliza para nós que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Ela que sinaliza para nós que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Porque esse mundo apresenta várias vertentes, várias possibilidades. Tudo é relativo, eu posso alcançar Deus da forma como eu quiser, utilizando o meio que eu quiser, mas na verdade só uma forma, só é um meio.
E essa forma, esse meio se chama Jesus Cristo, porque Ele mesmo nos garantiu isso. Ele mesmo se apresentou como essa única forma. Ele é o caminho. Aqui uma palavra definindo o caminho. Não é um caminho, não é uma possibilidade, não é qualquer caminho. Ele é o caminho. O caminho apropriado, o caminho certo, o caminho perfeito, que nos conduz à vida de forma verdadeira. Por isso que vale a pena estarmos sempre prudentemente atentos à palavra do Senhor, porque ela pode até nos confrontar, e realmente ela vai nos confrontar, porque nós somos imperfeitos e essa palavra é a palavra de um Deus perfeito. Mas uma coisa eu posso lhes garantir: será uma palavra sempre verdadeira para cada um de nós. Não será uma palavra que falsa para agradar a nossa vista, o nosso conceito de vida, as nossas preferências. Pelo contrário, será uma palavra verdadeira, quer gostemos, quer não gostemos, mas será a palavra verdadeira que nos conduzirá à vida. E a outra característica é a lei da liberdade. Esse mundo também usa um conceito, um pretenso conceito de liberdade, que liberdade é fazer o que eu quiser, mas na verdade não se pode escolher as consequências de nada disso. E o Senhor, Ele nos convida à verdadeira liberdade, quando nós somos transformados pela Sua palavra, quando Ele nos molda por intermédio de Sua palavra, nós conhecemos o que realmente é liberdade. E o que é liberdade? O próprio Senhor Jesus, em João 8, num diálogo com os judeus que estavam ali crentes na palavra que o Senhor estava proferindo a eles, eles falaram assim: na verdade, a liberdade de que eu falo é vocês serem livres do pecado. Porque se qualquer um estiver submisso ao pecado, o pecado se torna desta pessoa, deste Senhor. E o Senhor, Ele nos chama para essa liberdade, a liberdade do pecado, a liberdade de nós não estarmos sob o jugo e a condenação do pecado, e estarmos nesse salário, recebendo esse salário do pecado, que é a morte, mas pelo contrário, livrando-nos dessa escravidão do pecado e nos resgatando, das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que, em vez do salário do pecado, nós recebamos o dom gratuito de Deus. Então é para essa liberdade, sinta-se livre em Cristo. Nós somos, sim, o Senhor não é somente o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, mas é o Senhor que nos chama para a liberdade do pecado. É o Senhor que realmente a gente tem o prazer de dizer, assim como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E deixar que realmente todos os nossos passos sejam consumados, sejam construídos pelo nosso Mestre, porque realmente a vontade dele que é boa, agradável e perfeita, e não as pretensas vontades desse mundo ou aquilo que eu julgo ser bom. Então é isso, meus irmãos. Eu friso essa última afirmação de Tiago. E se nós realmente tivermos essa vivência, esse compromisso com a palavra que um dia foi em nós implantada, ou talvez esteja sendo implantada agora, nesse momento em seu coração, que nós possamos ser praticantes, que nós vivamos com intensidade, com integridade a palavra do Senhor, porque certamente cada um de nós seremos abençoados no que fizermos, não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para tudo resultar para a honra e glória do Senhor. Que Deus continue abençoando os amados irmãos, que essa palavra que foi implantada em nossos corações durante esses 4 meses, pastor, de curso, que isso seja um estímulo para cada dia mais nós termos o prazer e a dedicação no estudo da palavra de Deus, porque é assim como o apóstolo Pedro disse para Jesus: só o nosso Jesus tem as palavras de vida eterna. Todas as palavras são passageiras, todas as palavras são corruptíveis, todas as palavras deste mundo são relativas, mas a palavra do Senhor, ela é integral, ela é verdadeira e nos conduz à vida eterna. Que Deus abençoe os amados irmãos, agradeço a oportunidade.